CPAP ou BIPAP em neonatologia. Nesse vídeo eu quero te explicar como escolher entre 1 ou 2 níveis de pressão na hora de fazer uma ventilação não invasiva em bebês em uma UTI neonatal. Fica aqui comigo que eu sou a Letícia Campos, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica e sempre vale lembrar, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que tiverem coisas novas por aqui. Antes da gente entender o que é melhor, CPAP ou BIPAP, ou se tem melhor, é importante a gente relembrar as diferenças entre essas formas de oferecer suporte ventilatório para qualquer paciente, seja neonato, criança ou adulto. Quando a gente está falando de CPAP, a gente está falando de um único nível de pressão que está sendo oferecido durante todo o ciclo respiratório, seja na IN, seja na ES. Então, a mesma pressão vai ser oferecida durante todo o ciclo. Isso vai ter como principal efeito aumentar a capacidade residual funcional, ou seja, dar estabilidade para aquele alvéolo. Lembra que capacidade residual funcional nada mais é do que a quantidade de ar, o volume de ar que permanece nos pulmões depois de uma respiração tranquila, sem fazer uma expiração forçada. Então, capacidade residual funcional é a soma do volume de reserva expiratória e volume residual. E como que a gente chega nessa capacidade residual funcional? Pelo equilíbrio entre a tendência da caixa torácica em expandir e do pulmão de retrair. Quando atinge esse equilíbrio, a gente chega nesse volume que corresponde à capacidade residual funcional. Por que eu estou falando disso? Porque entendendo então essa função do CPAP de oferecer uma única pressão e o que vai acontecer como efeito principal é aumentar a capacidade residual funcional, a gente já começa a entender os seus efeitos na neonatologia. Vamos lembrar que os bebês, eles têm uma menor capacidade residual funcional. Por quê? Porque esse equilíbrio é mais difícil de conseguir, já que a caixa torácica é muito complacente, então ela tende muito mais à expansão, e o pulmão é pouco complacente, ele tende muito mais a retrair. Se a complacência é baixa, a elastância, que é a grandeza contrária, é alta. Então a gente tende muito mais à retração pulmonar nos neonatos do que em uma criança maior e um adulto. Então, se a caixa torácica expande mais, se o pulmão retrai mais, a capacidade residual funcional, esse equilíbrio da tendência dessas duas forças acontecerem, acaba acontecendo num volume muito baixo, próximo ao volume de fechamento, próximo ao volume que tende ao colapso alveolar. O bebê, ele vai adotar alguns mecanismos compensatórios para aumentar essa capacidade residual funcional e isso é fisiológico. Quais são esses mecanismos? Aumento da frequência respiratória, um estreitamento da glote, tudo isso acontece de forma fisiológica para aumentar a capacidade residual funcional. Mas lembrem-se também que quando a gente está falando de neonatos e a principal patologia que a gente atende numa UTI neonatal é a síndrome do desconforto respiratório, que acontece em bebês prematuros por conta de deficiência de surfactante, vai ter como principal efeito uma diminuição da capacidade residual funcional ainda mais importante e tendência ao colapso alveolar, porque o surfactante que mantém estabilidade alveolar ainda é muito deficiente. Junta tudo isso que eu falei então. Olha só, o CPAP mantém capacidade residual funcional, aumenta a capacidade residual funcional. Bebês já têm fisiologicamente uma menor capacidade residual funcional, principalmente os bebês prematuros, por conta da deficiência de surfactante e por essa caixa torácica ser ainda mais complacente, o pulmão ainda menos complacente, tende a ter uma capacidade residual funcional muito baixa e tende ao colapso. Então, qual que vai ser o efeito do CPAP nasal nesses bebês? Aumentar a capacidade residual funcional, ótimo, é o que eles precisam. Estabilidade alveolar, armar aquela caixa torácica que ainda distorce demais por ser muito complacente. Eles precisam manter esse pulmão pressurizado, que o CPAP faz muito bem. Então já vou adiantar aqui, calma, fica até o final do vídeo, já deixa o seu like se você está gostando desse conteúdo, fica até o final do vídeo que a gente vai entender os efeitos do BIPAP, que também pode ser importante para esses bebês. Mas o CPAP muitas vezes é mais do que suficiente, porque
faz o efeito que justamente eles precisam de aumentar a capacidade residual funcional. E o CPAP bolhas, né, o Bubble CPAP, tem esse efeito e tem alguns benefícios adicionais, porque ele vai manter essa estabilidade alveolar, tem um custo muito menor e já tem estudos mostrando que esse CPAP bolhas, o Bubble CPAP, tem efeito muito positivo nos bebês que nascem prematuros e precisam de ventilação não invasiva, tá? Então é um recurso muito mais fácil da gente conseguir do que um ventilador mecânico, tem efeitos mais benéficos e a gente consegue então manter essa estabilidade alveolar nos bebês prematuros. Ah, Letícia, mas então eu nunca vou usar 2 níveis de pressão? E aí você pode chamar de BiPAP, que na verdade é a marca, que não tem nenhum conflito de interesse, ou binível, ou bilevel, ou na neonatologia a gente costuma chamar de VNI, né? E aqui vale lembrar que tudo é VNI, o CPAP também é uma forma de ventilação não invasiva, é que a gente costuma falar CPAP nasal ou VNI quando a gente está falando de 2 níveis de pressão na neo. Isso é só um termo, né, que muitas vezes é utilizado, é meio que cultural, mas a gente precisa lembrar que CPAP também é VNI, tá? Mas então, quando utilizar 2 níveis de pressão, NPPV, BiPAP, binível, bilevel, como você chama aí na sua unidade. Vai ter benefício? Sim. Qual que é a vantagem adicional de 2 níveis de pressão, isso para qualquer paciente? Além de aumentar a capacidade residual funcional, porque vai ser oferecido o EPAP, que vai ser mantido durante todo o ciclo, durante a INS eu faço uma pressão um pouco maior, que é o IPAP. Então eu consigo ajustar uma diferença de pressão entre a INS e a expiração, e isso faz com que os bebês aumentem também, ou qualquer paciente, né, aumente também, além da capacidade residual funcional, ele consegue aumentar volume corrente, ele consegue aumentar volume minuto. Volume minuto nada mais é do que volume corrente vezes frequência respiratória. Então, se o bebê está respirando espontaneamente, eu aumentando o volume corrente, eu consigo aumentar o volume minuto, porque muitas vezes eu não vou ter o controle da frequência respiratória. Isso é uma grande vantagem de usar 2 níveis de pressão. E, pensando clinicamente, no bebê que retém muito CO2, que tem complicações associadas, né, à hipercapnia, e vamos pensar que essa hipercapnia não está sendo causada só por conta da falta de estabilidade alveolar, porque se eu resolver a estabilidade alveolar com o CPAP, eu vou ter menos hipercapnia, né? Mas bebês que que estão retendo CO2, né, e precisam de um suporte maior, precisam de aumentar esse volume minuto, daí os 2 níveis de pressão podem ser muito interessantes para esses bebês. Além disso, muitos desses bebês prematuros apresentam a apneia da prematuridade, por conta de maturidade mesmo do sistema nervoso central, dos quimiorreceptores. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre a fisiopatologia da apneia, da prematuridade, mas é importante a gente lembrar que esses bebês também vão apresentar uma apneia associada à síndrome do desconforto respiratório. Então, por conta disso, 2 níveis de pressão também podem ser interessantes, porque a gente consegue oferecer frequência respiratória. Eu sei que isso não é muito comum para adultos, quem da UTI adulto está assistindo esse vídeo pode gerar uma certa estranheza para vocês, né? Porque geralmente no adulto que está em ventilação não invasiva, a gente não ajusta a frequência respiratória. Mas para os bebês, como eles têm essa imaturidade, tendem a fazer apneia, uma alternativa pode ser oferecer uma frequência, e aí para evitar muita sincronia, para evitar que o ventilador está mandando e o bebê está tentando respirar, a gente geralmente ajusta uma frequência respiratória de cerca de 80% da frequência que o bebê faz espontaneamente. Ajustando essa frequência, a gente ajuda o bebê a não fazer esses períodos de apneia, então a gente consegue manter uma ventilação mais adequada para esses bebês também por conta da apneia com 2 níveis de pressão. Mas, de um modo geral, o CPAP é suficiente para esses bebês, é o que eles precisam por conta da estabilidade alveolar, certo? Então, resumindo tudo que a gente conversou até aqui, é importante lembrar das diferenças do CPAP e do binível, quais são os seus efeitos fisiológicos e, além disso, relembrar a fisiopatologia do que está acontecendo com aquele bebê para saber indicar um ou outro. De um modo geral, para bebês prematuros que têm deficiência de surfactante e têm essa dificuldade de manter estabilidade alveolar, o CPAP nasal é mais do que suficiente, mas tem alguns bebês que vão ter indicação então de
oferecer 2 níveis de pressão. Se você chegou até aqui, gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima. Até mais!